Paz do Senhor, amada igreja. Quero estar trazendo uma saudação assim especial para aquela igreja que se encontra na cidade de Tapes, aquela igreja que Deus tem nos dado privilégio de caminhar junto, de pastorear. Eu quero assim estar compartilhando uma palavra, amados, no meio dessa pandemia, uma palavra que te ajude. E a palavra se encontra, amados, no livro de Mateus, capítulo 6, no verso 22 e 23, que diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grande trevas serão. Interessante, amados, que a palavra traz assim duas situações daqui. Ela diz que é possível ter olhos bons e é possível ter olhos maus. É forte isso, né, irmãos? Como assim? Trazendo agora para algo prático, para a minha vida espiritual, o Evangelho diz que eu posso ter olhos bons, mas ao mesmo tempo, querido, ele diz que se os meus olhos não forem bons, eles são olhos maus. E com olhos maus, querido, então o meu corpo estará em trevas. E eu creio assim, amados, que é importante a gente entender isso. Como que eu posso ter olhos que sejam bons, amados? Eu quero contar uma ilustração para vocês. Vamos imaginar assim, amados, um prédio com uns 15 andares, irmãos. E nesse prédio de 15 andares, talvez tenha lá, irmãos, uns 30, 40 apartamentos lá, ou seja, umas 30 ou 40 famílias, ou 30 ou 40 pessoas moram naquele mesmo prédio. Todas essas pessoas, irmãos, elas têm o mesmo endereço. A correspondência, a palavra vai para o mesmo lugar para elas, mas tem uma diferença. Por exemplo, irmãos, a pessoa que está no primeiro andar, ela sai na sua sacada e ela tem uma visão. A pessoa que está no terceiro, no quarto, no quinto, querido, ela sai na sua sacada e ela tem uma visão. Mas a pessoa, querido, que está lá no térreo, lá em cima, no 15º andar, amados, ela sai de lá e ela vai na sua sacada, irmãos, e ela tem uma visão muito maior. E eu queria trazer isso, querido. As mesmas pessoas que moram no mesmo prédio, têm o mesmo endereço, recebem, querido, a correspondência no mesmo lugar, mas tem níveis, amados, de visão diferente na vida de fé. E eu queria trazer isso, porque isso é muito importante, irmãos. A palavra diz que eu posso, não ter olhos bons, mesmo sendo cristão. Eu posso não ter olhos bons, amados. Posso ter olhos que não sejam bons, sejam maus, como o texto diz, e aí o meu corpo está em trevas. E como diz aqui, caso a luz que há em ti sejam trevas, grandes trevas serão. Queridos, quanto mais próximo, irmãos, de Deus, quanto mais, querido, eu permito, irmãos, que a luz de Deus esteja em mim. Deixa eu te dizer algo, amados. A Bíblia não diz, amados, que eu e você somos geradores de luz ou somos fonte de luz, mas ele diz que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E essa luz, irmãos, está em nós. Você quer ver um exemplo com a natureza, irmãos? Às vezes nós olhamos para a lua, e a lua, querido, num dia assim, numa noite de lua cheia, ela tem aquele esplendor brilhante, amados, e nós olhamos assim e nós dizemos: poxa, a lua deve ter uma fonte de luz, de calor, ela deve ter algo muito claro nela lá. Só que quando nós vemos, amados, a lua, quando o sol não está refletindo nela, irmão, a lua é escura, é cinza. A lua não tem essa vida. Ou seja, quando nós vemos da lua, irmãos, ela daquela maneira, naquele esplendor, ela está fazendo o quê, irmãos? Ela está refletindo o sol, ela está refletindo na terra o brilho do sol nela. Irmãos, quanto mais próximo de Deus, quanto mais próximo da sua palavra, querido, e no meio dessa pandemia, irmãos,
muitas situações vêm ao nosso coração, amado, muitas decisões, muitos medos, muitas incertezas, amados, muitas coisas que exigem de nós, irmãos, uma atitude. Mas se eu tiver olhos maus, irmãos, se eu não tiver olhos, irmãos, que são iluminados pelo Senhor, pela sua palavra, eu posso correr o risco, irmãos, de andar em trevas. Então eu queria te dizer isso, irmãos. Números capítulo 13, depois você pode olhar em casa. Números capítulo 13, verso 33, irmãos. Então, são o relato daqueles 12 espias, irmãos, que eles voltaram de espiar a terra. Interessante que 10 deles, irmãos, eles têm um relato. Eles dizem: gente, é uma terra de gigante, de homens enormes, homens que aos nossos olhos nós éramos como gafanhotos para eles, e aos olhos dele também. Irmãos, que coisa forte. Eles dizem que aos olhos deles, eles eram como gafanhotos, e aos olhos dos gigantes eles também eram. Mas depois no capítulo 14, versículo 9, Josué e Caleb, eles dizem assim: como pão podemos devorar. Irmãos, eu queria trazer isso para você nesse tempo. Duas situações que parecem ser diferentes, mas são a mesma situação. Eles viram a mesma coisa, irmãos. Porém, Josué e Caleb tinham a luz de Deus na sua vida. E qual foi o relato? Como pão nós podemos os devorar. Qual foi o relato, querido, daqueles que tinham olhos maus? A gente é como gafanhoto, e um gafanhoto vai ser pisado, amassado. Irmãos, nessa pandemia é muito importante que você tenha olhos bons, querido, olhos no Senhor. Que Deus te abençoe, amado, em nome de Jesus. Amém.